introdução aqui. Bom, página 77 do nosso livro, do estudo de Evangelhos, nós vamos estudar agora o item 61, o anônimo operador de maravilhas. Vamos lembrar o que estava acontecendo, quais os eventos estavam acontecendo. Bom, Jesus estava bem no norte de Canaã, estava lá no Monte Hermon, que eu falei para vocês, provavelmente o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, a Bíblia só fala um alto monte, mas as cidades, as localizações que ele estava antes de subir o monte, indicam um monte bem ao norte de Israel, tá bom? Depois ele desceu do monte, teve aquela polêmica que os apóstolos, eles não conseguiram, os 10 que ficaram, né? Digo, os 9 que ficaram, que não subiram o monte, eles não conseguiram expulsar o demônio, né, de um mudo surdo, e quando Jesus falou para eles sobre ele morrer e ressuscitar, nós vimos que foi o Marcos no seu evangelho que relatou uma pergunta estranha dele, né? O que é ressurreição? O que é isso? O que ele está querendo dizer com ressurreição? E aqui eu aproveitei para falar para vocês, e lembrando, enquanto nós vamos preparando, aí vocês vão se localizando no livro, alguns dizem que eles não acreditavam em ressurreição por causa disso. Não é isso que eles não acreditavam em ressurreição. Eles estão querendo entender o que Jesus está falando sobre ressurreição. Seria uma morte literal dele? Jesus já tinha falado outras vezes, né? E eles, tanto que teve um momento, há 2 aulas atrás, aí nós estudamos Pedro repreendendo Jesus, antes de subir o monte da transfiguração, Pedro repreendeu Jesus por ele ter falado em morte, né? De que ele seria morto. Então, eles estavam querendo entender o que era essa morte e ressurreição. Mas, quanto a eles não acreditarem em ressurreição, eles acreditavam. Eles acreditavam porque no Antigo Testamento tinha relatado as ressurreições que Elias fez, que Eliseu fez, e Daniel também profetizou sobre a ressurreição do último dia, né? Em Daniel capítulo 12. Então, a ressurreição era um tema falado entre os judeus, não era entre os pagãos. Entre os pagãos, entre os gregos, por exemplo, Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando ele vai na Grécia, ele fala sobre ressurreição, eles demonstram curiosidade, né? Eles falam sobre esse tema, queremos te ouvir de novo, porque eles ficavam ali para ouvir os pensadores, né? E um pensador falando de algo para eles tão diferente, que era a ressurreição, porque eles não tinham ressurreição. Eles tinham assim um Deus que ele de vez em quando vinha, passava um tempo aqui na terra, um ano aqui na terra, no ano seguinte ele ficava no inferno. Aí foge agora o nome desse Deus, né? Mas tinha essa divindade. Então eles acreditavam em umas coisas assim, mas voltar a essa vida, eles não acreditavam, né? Nem os egípcios. Os egípcios, eles acreditavam que a vida continuava na outra vida. E por isso eles tinham que mandar, por exemplo, os servos, as riquezas da pessoa para ela ser rica na outra vida. Eles não acreditavam em voltar à vida nessa vida aqui, tá bom? Eles não acreditavam nisso. Em ressurreição era um tema, podemos dizer, único dos judeus. Ok? Um tema único dos judeus. Bom, aí depois disso nós vimos o último tópico, foi uma pergunta, né? Que eles fizeram a Jesus. Bom, eles estavam se perguntando quem era o maior deles. 3 tinham subido ao monte com Jesus, e eu falei para vocês que muito provavelmente o debate estava entre eles, né, sobre Pedro, Tiago e João, quem seria o maior. Jesus chama e fala com eles para que o tratamento que eles deveriam dar entre eles é que o maior deveria ter o sentimento de menor. O maior no reino de Deus, ele é para servir. O maior, ele serve mais do que o menor, ou seja, quem é líder serve mais. Na regra, o pastor faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. O pastor, ele ensina a ovelha como se alimentar, ainda protege ela do lobo, tá bom? A ovelha, ela dá lã para o pastor para aquecer o pastor, mas o que o pastor faz pela ovelha é mais do que a ovelha faz pelo pastor. Ou seja, o líder, ele, no reino de Deus, ele serve mais do que ele é servido. Aí foi o ensino para eles. Bom, e nesse mesmo sentimento agora, o item 61,
na página 77, aparece o que é chamado de um anônimo operador de maravilhas, tá bom? Bom, eu separei, até deixei sublinhado aí no livro, o texto de Marcos para a nossa leitura. Marcos capítulo 9, versículo 38 a 41. Abra aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 38 a 41. Versículo 38 diz o seguinte: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Bom, então, lembre-se, o tópico anterior tinha sido, né, quem é o maior entre eles. Tá bom? Um sentimento que Jesus ensina, não deve existir entre nós cristãos. Tá bom? Continuando na página 77. Bom, então no tópico anterior eles discutiram sobre quem era o maior. E agora nesse tópico eles começam dizendo que viram alguém expulsando o demônio. Outra coisa, como se chama? Chamam de exorcismo, né? Mas o ato de libertar alguém de um espírito, tá bom? O ato de libertar alguém de um espírito, isso era comum entre os israelitas. Tá bom? Isso era comum entre os israelitas. No mundo pagão, eles tinham umas coisas que não era libertação, né? Não era bem como os israelitas acreditavam. E essa pessoa certamente é uma pessoa que encontrou com Jesus em algum momento, né? E se converteu. Jesus já está no segundo ano do seu reinado, do seu ministério. Bom, já está no segundo ano, já participou de 2 Páscoas, vai participar da terceira e última, né? Então Jesus já estava pregando e fazendo milagres por todo Israel. Nesse momento ele estava no Monte da Transfiguração, estava na região norte, ok? O versículo 39, Jesus comenta sobre isso. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ou seja, se Deus realmente estava operando nele, não era para os apóstolos interpretarem como se fosse um rival ou alguém desautorizado, né? Se o Espírito Santo de Deus está operando nele, o Espírito Santo é que tem que dizer quem é autorizado ou não, tá bom? O Espírito Santo tem que dizer quem é autorizado ou não. Então Jesus falou para eles não proibirem. No versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, eu vejo esse versículo da seguinte maneira, irmãos: a verdade ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que a pessoa que está anunciando essa verdade, e principalmente nesse caso se o Espírito Santo estava operando, né? Então, a pessoa que está anunciando a verdade, essa verdade ela transforma vidas. Essa verdade ela transforma vidas, ok? Então, vamos dizer, fosse quem fosse a pessoa, ele poderia não ser um ministro, mas de algum momento o Espírito Santo deu graça a ele. Então ele não está trabalhando contra o cristianismo, ele está trabalhando pela verdade. Versículo 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, todos estão trabalhando em um mesmo propósito. E um está fazendo, vou colocar, mas como um trabalho pesado, indo lá enfrentar o exército adversário. Mas, enquanto isso, tem pessoas preparando, ora, o alimento para ele, né, vamos dizer, levando correspondência sobre qual deveria ser a posição na guerra, os comandantes mandando informação de um lado para o outro. Essas pessoas que vão levar as informações, na verdade, não sabem nem pegar numa espada. Mas todos trabalham numa causa comum. Então, quem estiver participando, que seja um pouquinho com vocês, apóstolo, quem estiver ajudando vocês, que seja um pouquinho como aquele está ajudando, na verdade ele tem um galardão dele, porque ele está fazendo a obra de Deus, né? O comentário do nosso livro diz:
Este texto é muito interessante. Os apóstolos já haviam demonstrado uma atitude errada, disputando quem era o maior entre eles. Agora eles se acham os únicos com autoridade para usar o nome de Jesus. Jesus novamente os corrige, dizendo que não deveriam impedir ninguém de usar o nome de Jesus. Quantos homens eu já vi entre os ministros se considerarem como os únicos com autoridade para pregar o Evangelho em algumas cidades? Eles erram por não conhecer as Escrituras. Não, isso aqui eu falei aí porque vocês sabem que teve um tempo na igreja que, às vezes, nós chegávamos para pregar numa determinada cidade e outras pessoas da Assembleia de Deus, às vezes, queriam proibir, dizer que aquela não era uma região que ele podia pregar. Sempre eu achei isso assim, sempre muito estranho, né? Mas acontecia. Agora, graças a Deus, isso foi diminuindo. Acho que praticamente desapareceu no reino de Deus. Hoje é livre as pessoas estarem pregando em qualquer cidade. Mas isso eu ouvi dar até exclusão de pastores. Então, essa atitude aqui dos apóstolos é semelhante desses pastores que infelizmente faziam isso, né?